Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, obrigado por essa primeira reunião. Senhor, fala, Senhor, com cada um de nós. Fale, Senhor, e vá além do que nós podemos fazer. Senhor, possa tomar conta da boca de quem fala e dos ouvidos de quem ouve. Senhor, fala ao nosso coração. Senhor Jesus, nos impressiona essa noite pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesse mesmo espírito, ore aí com o irmão do seu lado também. Ore para que Deus possa falar com você nessa noite. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. E vamos ler todos juntos, tá bom? Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor, no Espírito. Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos? Isso é Paulo falando, ele diz o seguinte: eu, irmãos, podemos ler mais alto um pouquinho, irmãos? Amém? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Porque decidi nada saber sobre vós, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém, irmãos? O tema geral da nossa conferência é o poder da cruz. Amém? Como Juninho já fez a apresentação aqui de todo o encargo, de todo o sentimento. Nós queremos aproveitar essa janela de oportunidade. É uma janela que está se abrindo hoje e vai se fechar domingo, ao meio-dia, por volta de meio-dia. E de hoje até domingo nós queremos aproveitar essa oportunidade para impressionar, motivar, encorajar, direcionar todos vocês, irmãos, com a palavra de Deus. Essa conferência ela é fruto da palavra profética. Vocês sabem que atualmente nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios. Então já vimos várias mensagens sobre o 1 Coríntios, e aí a conferência de jovem é fruto do falar profético. E nós temos um desejo e encargo nessa conferência. Nós temos um encargo nessa conferência. E o encargo nosso é duplo. O encargo é, por um lado, levantar uma geração
ou impressionar essa geração, ou direcionar essa geração para que tenham uma experiência com a cruz de Cristo. Que não seja uma geração autossuficiente, cheia de sabedoria, cheia de conhecimento. E também, nós vamos ver ao longo dessas mensagens, o segundo aspecto é fazer com que cada um de vocês, cada um de nós, se torne um soldado ativo no exército de Deus. Amém, irmãos? Você quer ser um soldado ativo no exército de Deus? Quem tem esse desejo, dê um amém bem forte aí. Mas para ser um soldado ativo e útil ao Senhor, precisa ser um soldado que tem experiência da cruz. A obra de Deus não é simplesmente fazer muitas ações. Não, a pessoa é importante. Então aqui nós vemos a experiência de Paulo quando chegou em Corinto. Uma igreja com problema, com dificuldades, muitos pecados, envolvida com práticas religiosas, envolvido com coisas mundanas. E Paulo, pela experiência que tinha, pela vivência que tinha, ele podia chegar para os coríntios e dar muitos ensinamentos, muitas atividades humanas, naturais. Mas Paulo falou assim: decidi nada saber. Ele se esvaziou de si mesmo. E quando o homem ele se esvazia de si mesmo, ele dá oportunidade para que Deus, o Espírito, possa agir. Amém, irmãos? Eu e você precisa ser impressionado com isso. Ao executar a obra de Deus, não é a nossa força natural que faz, mas é o Espírito de Deus fazendo em nós. E aí, a porta que nos leva a entrar no Espírito é a experiência da cruz. Então primeira coisa, é que nós precisamos entender o real significado da cruz. Então não é a cruz, o poder dessa cruz que estamos falando, essa cruz que estamos apresentando, não é aquele pedaço de madeira, aquele sinal, aquele símbolo, aquele amuleto, que as pessoas colocam aqui no peito, aquele amuleto aqui, prende num cordão, e eles pensam assim: estou protegido. Depois alguns têm mais recursos e mandam fazer de prata. E aí anda com de prata aqui, estou protegido. Outros têm mais recurso ainda e mandam fazer de ouro e acham que está protegido. Ou então você colocar na sala da sua casa para proteger de maus olhados. Esse não é o poder da cruz. O irmão apresentou para nós esses dias a experiência de Constantino, o imperador lá romano. Na época da tetrarquia do Império Romano, eram 4 reis que governavam o Império Romano, 2 mais experientes, 2 menos experientes, e Constantino era um deles. E houve um episódio que alguém em Roma usurpou o poder, sem ser de fato um governante, e Constantino foi resolver aquela questão, e aí subiu com o exército dele, e aí guerreou pequenas guerras até chegar à batalha final. Só que num dia antes ele teve uma visão, segundo ele, que no céu apareceu um sinal assim de uma cruz, e abaixo uns dizeres, e os dizeres traduzidos para o português era: com esse sinal vencerás. E aí quando foi no outro dia, ele entrou e foi guerrear, em uma batalha conhecida como a Batalha da Ponte Milvia. E aí ele derrotou o inimigo, uma pessoa que tinha usurpado o trono. E aí ele antes da batalha, quando ele teve aquela visão, ele colocou esse símbolo em todos os estandartes do exército. E aí no outro dia ele saiu e venceu aquela batalha. E aí a pessoa que tinha tomado o poder era Maxencio, filho de Maximiano. E aí naquela batalha ele conseguiu derrotar.
o inimigo. Mas será que foi esse símbolo da cruz que ele colocou no estandarte que fez ele vencer? Será que é esse o poder da cruz? Às vezes nós estamos viajando, às vezes eu estou viajando, esses dias eu vim de São Paulo da conferência e eu sentei do lado de um casal. E na hora que o avião estava taxiando, o casal começou a fazer o sinal da cruz. Será que esse sinal aqui que faz com que o avião não caia? Então tem jogadores quando vão entrar no estádio de futebol, aí faz o sinal da cruz para proteger. Será que é esse o sinal da cruz, é o poder da cruz que protege aquele jogador de não se machucar? Ou no ônibus, quando vai andando, faz o sinal da cruz para proteger. Irmão, será esse o poder da cruz? Não. O poder da cruz é algo mais elevado. O poder da cruz está no Espírito. Amém. Não é simplesmente uma cruz, o amuleto, mas é algo mais interior. Também tem pessoas que acham que a cruz é o vizinho. Ou então acha que a cruz é o irmão responsável da igreja. Quem foi o jovem que nunca pensou assim? Tem aquele irmão da igreja, irmão responsável, que sempre orienta você, que sempre leva você para o Espírito, para as coisas do Senhor, e aí você olha para ele e fala assim: poxa, como essa igreja seria boa, maravilhosa, se não fosse o irmão fulano de tal. Seria uma igreja perfeita, se esse irmão não estivesse aqui conosco, porque esse irmão é a minha cruz. Ou então o marido que acha que a cruz é a esposa. Ou então a esposa que acha que a cruz é o marido. Por exemplo, eu acredito que a minha esposa acha que eu sou a cruz dela, né? Mas não é esse. Tem até um episódio, né? Muito conhecido. Que o marido foi para o culto e a esposa ficou doente em casa. E aí quando o marido voltou do culto, a esposa estava fazendo lá o almoço, e ele gritou, falou assim: não, querida, não vá, você está doente, calma. Aí pegou a esposa pelo braço e saiu dançando com ela dentro de casa, alegre, e foi levar para o quarto. Daí a esposa falou assim: que bom, querido, você deve ter escutado uma palavra maravilhosa hoje no culto. O pastor deve ter dado uma mensagem extraordinária. Ele falou: sim, querido, é verdade. Ele falou que eu preciso carregar a minha cruz com alegria. Irmão, esse não é o poder da cruz. Esse não é a verdadeira cruz, irmãos. A verdadeira cruz está no nosso espírito, para eliminar o nosso ego. Fala isso para o irmão do seu lado. A verdadeira cruz, o verdadeiro poder da cruz está no seu espírito. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Jesus, ele viveu uma vida inteira crucificada. O nosso conceito é que Jesus foi crucificado lá no Gólgota, quando tinha 33 anos e meio, mas não foi assim. Jesus teve uma vida inteira de cruz. E eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 2, para estimular eu e você a aprendermos com o Senhor a como ter uma vida de cruz no nosso dia a dia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz o seguinte, tá? Vou ler para a gente ir ganhando tempo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento aqui é o mesmo modo de pensar. Então isso é um encorajamento para nós. Isso é um encorajamento para mim e é um encorajamento para você. Se arme, se municie do mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele
subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele tinha a natureza de Deus, ele era Deus. Mas aqui fala, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não viveu como Deus nessa terra, ele viveu como homem. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, ou antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele abriu mão da sua deidade. Ele viveu como um servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele viveu igual aos seres humanos. Então, jovem, aproveite essa conferência. Amém? E fala assim: Senhor, eu quero me esvaziar. Versículo 8, não só se esvaziou, o versículo 8 fala, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Está vendo? Foi humilde, ele foi obediente. Quem prova a cruz de Cristo é uma pessoa obediente. Se você está sendo desobediente no seu andar, no seu viver, é porque você está tendo pouca experiência da cruz. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Será que vale a pena tomar a cruz? Pergunto para você. Será que vale a pena você ter uma vida nessa terra crucificada? Sem fazer a vontade do seu eu? Sem fazer a vontade da sua vida, da alma? Sem ter o seu próprio modo de pensar ou de agir? Tendo uma agenda própria, você é aquela pessoa que faz o que você quer. Será que vale a pena viver assim? E às vezes, quando você está vivendo uma situação de conflito, muitos de nós já fez essa pergunta: será que é necessário eu passar por isso? Alguém aqui já fez essa pergunta? Mas para o Senhor valeu a pena. Para o Senhor valeu a pena. Amém. Ele teve uma vida crucificada. Olha o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Vamos ler bem forte esse versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Hoje é tempo de se esvaziar, hoje é tempo de se humilhar, porque no futuro será o momento de sermos coroados. Quem quer ser coroado? No reino, dê um amém bem forte, irmão. De fato, de verdade, você crê nisso, pelo qual você está dizendo amém? Hoje você se humilha, hoje você se esvazia, não diante de uma cruz de madeira, de prata, mas o trabalhar de Deus hoje é dentro. A realidade da cruz é algo que pode mudar a minha vida, a sua vida e o nosso viver. É ou não é assim? E no futuro, sabe o que nos aguarda? Se nós tivermos um viver de cruz hoje, tem até um hino cristão que fala: chegará um dia que nós vamos trocar a cruz por uma coroa. Claro, não é literal, mas se hoje você tem um viver de cruz, um viver de negar a si mesmo, no reino você vai receber o galardão. Mas tem que ter convicção, tem que ser sério,
no viver. Tem que cuidar dos seus passos. Deixa eu ser bem franco com você e dizer que muitos de vocês vieram para essa conferência com uma expectativa. Quem veio para essa conferência com alguma expectativa? Fala aí, levanta a mão. Eu tenho expectativa, eu vou e eu tenho minha expectativa. Todos vocês vieram com expectativa. Talvez alguns poucos, talvez, vieram assim, vou ver o que vai acontecer lá. Tem expectativa. A maioria veio assim, eu quero saber o que é que Deus vai falar comigo para mudar a minha vida, ou mudar a minha situação, ou mudar esse conflito que eu estou passando. Eu preciso que Deus me dê uma luz para que eu tome uma decisão na minha vida, para ser a decisão mais acertada. E a maioria das expectativas são pensando no nosso bem-estar, no nosso. Isso não está errado. Só que eu quero acrescentar outra coisa. É que você veio aqui, agora eu vejo o outro lado, porque Deus também tem uma expectativa sobre a sua vida. Amém? Fala aí para a pessoa do seu lado, Deus tem expectativa sobre a sua vida. Deus nos buscou no mundo, irmãos. Nos colocou na igreja. Está trabalhando em nós. Nós estamos num processo. Você está nessa conferência. Sim, Deus vai falar algo que vai te ajudar. Mas não esqueça, Deus também precisa de algo de você. E você tem, e você pode dar. Amém, irmãos? Eu perguntei agora há pouco, quem quer receber uma coroa quando o Senhor voltar? Você disse amém. Aí tem um hino que fala assim, eu não sou bom de cantar, mas é mais ou menos assim, muitos querem ir ao reino. Quem a cruz tomar? Buscam prêmios, mas quem quer se negar? Irmão, Deus quer encontrar essa pessoa em mim e em você. Amém? Você consegue dizer amém a essa palavra? Ó Senhor Jesus! Então hoje o Senhor quer que nós tenhamos uma vida crucificada. Não pense que é fácil. Não pense que é fácil. Tomar a cruz não é fácil. E aí agora eu vou mostrar para vocês o exemplo do Senhor, que tomar a cruz não é fácil. No caso do Senhor foi a cruz literal. Você negar o seu eu, negar o seu ego, negar a sua vontade, isso não é fácil. Muitos pensam em desistir no meio do caminho. Muitos pensam em abandonar os caminhos do Senhor. Tão fortes são as exigências de Deus. Na conferência de Sumaré dos adolescentes, nós vimos o que Deus precisou fazer com Jacó para transformar a vida dele. Então nós vimos em Abraão um chamamento, nós vimos em Isaac o desfrute de tudo o que o pai tinha, e nós vimos em Jacó o trabalhar de Deus. Ele enganou muitos, mas ele também foi enganado. Ele bateu muito, mas ele também apanhou muito. Ele suplantou a muitos, mas ele também foi suplantado. Mas no final, Deus conseguiu a vitória. Irmão, o que aconteceu, jovens, o que aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó, é o que está acontecendo com cada um de vocês hoje na vida da igreja.
Um dia você estava no mundo, mas Deus lhe chamou e lhe colocou no melhor lugar, a vida da igreja. Quem está feliz por estar na vida da igreja, irmão? Mas aí na vida da igreja tem duas coisas. Tem desfrute, lembra de Isaac? Desfrutando, alegre, recebendo tudo nas mãos. Irmãos, uma pergunta: na vida da igreja tem ou não tem desfrute? Você está desfrutando nessa conferência ou não? Quando os irmãos estavam cantando aqui, entoando os louvores, você entrou em outra dimensão ou não? Agora Deus está falando a palavra e você está desfrutando, irmão. Mas não só tem desfrute, também tem o trabalhar de Deus, e esse trabalhar de Deus dói. Vai retirando de nós a nossa liberdade. E o objetivo da cruz não é fazer você sofrer, mas o objetivo da cruz, creia nisso, é para você morrer. Você precisa morrer. Fala isso aí para a pessoa do seu lado aí, você precisa morrer. Se você está tendo conflito em sua vida e em seu viver, é porque você ainda não experimentou o poder da cruz que elimina o seu ego. O fim de todo conflito é a morte. Vou falar de novo. Você já colocou um gato dentro de um saco? Já colocou ou não? Muitos, eu já. Eu não fui uma criança muito boa também, viu? Eu já fiz algumas. Eu nunca matei nenhum animal, mas fazer essas maldades eu. Então você bota um gato dentro de um saco e você fecha a boca e o gato fica procurando a saída. E ele vai se debater, se debater, se debater até cansar. E você amarra bem o saco para ele não rasgar com as unhas, né? E também a boca. Imagina aí a cena. Imaginou? Talvez alguns de vocês estejam se sentindo como esse gato, dentro de um saco, se debatendo com seus pais, se debatendo com seus amigos, se debatendo com relacionamento, se rebatendo com os irmãos responsáveis, se rebatendo na igreja com um irmão, com outro, na família, com um e com o outro. Mas Deus quer te dar uma libertação nessa conferência. E a libertação se dá quando você passar por essa porta e tiver experiência da morte, da cruz de Cristo na sua vida, irmão. Vou abrir um parênteses, tá? Para falar de um assunto agora extremamente sério. Quando eu estou falando aqui que o fim de todo conflito é a morte, eu estou falando a morte do ego, a morte do velho homem, a morte da sua força e da sua capacidade natural. E aqui eu quero dar uma palavra de equilíbrio, porque essa frase também é a frase que os suicidas usam para cometer suicídio. As pessoas que cometem suicídio contra si, a maioria deles estão passando também por conflito. E muitos querem se libertar dos conflitos, das dores, dos problemas, das angústias, e aí não vê solução em nenhuma porta. E aí eles imaginam o seguinte: se eu tirar a minha vida, eu resolvo os meus conflitos. Daí eu sei que não é o caso. Não sei se alguém aqui já pensou ideações suicidas,
é quando você começa a ter a ideia. Depois, quando começa a comentar com alguém. E aí eu quero abrir uma porta. Talvez não seja para você, mas pode ser para algum amigo ou alguma amiga sua. Busquem ajuda e encoraje as pessoas a buscarem ajuda. Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Jesus Cristo é a solução para todos os problemas das pessoas. Ele resolve o maior e mais difícil problema. Quem crê nisso? Dê um amém bem forte. Fala aí para a pessoa do seu lado, só para fixar nele. Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. E claro, além do Senhor, você pode procurar ajuda. Não é pecado procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Não é pecado, isso aí não tem problema. Significa que você é o pior dos pecadores. Porque alguém, quando quebra o dedo, vai para o ortopedista. E não é pecado. Não é isso? Alguém, quando encrava a unha, vai para o médico que vai consertar a unha. Podólogo. Obrigado. É que de unha eu não entendo bem. Então, se tem um problema interior, um conflito, uma dificuldade, procura ajuda. Na igreja tem psicólogos. Se o caso está difícil, nós podemos encaminhar para o SASE, um grupo de assistência da vida da igreja. Mas, pelo amor de Deus, não desistam de viver. Independente da situação que você se meteu, ou pode se meter um dia, não desista de viver. Porque Cristo é a solução para todos os problemas, irmão. E enquanto você está vivo, tem esperança de Deus transformar. Mas agora, para valorizar, irmãos, a obra da cruz, eu queria ler alguns versículos com vocês em Mateus, capítulo 26. Vamos invocar o Senhor? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, irmãos. Versículos do 36 em diante, fala dos sofrimentos que antecederam a crucificação do Senhor. Vou ler, tá? 36 em diante. Em seguida, isso aqui é para duas coisas. Primeiro, para você valorizar e não desprezar no seu viver a obra da cruz. E segundo, para você entender quantos sofrimentos e quão pesados foram os sofrimentos que o Senhor passou. Então aqui fala 36, em seguida foi Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Está vendo? Entristecer-se a angustiar-se. Esse angustiar-se aqui, em grego, é o terceiro nível de depressão. Jesus experimentou a depressão para realizar a nossa salvação. 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Em outra versão, sabe o que significa isso aqui? Ele está dizendo o seguinte, preste atenção. Eu estou sentindo uma tristeza tão grande,
que essa tristeza que eu estou sentindo é capaz de me matar. E aí ele estava rogando pelos discípulos para vigiar com ele. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele sabia que a morte de cruz era uma morte demorada, sofrida, porque essa era a ideia de condenar uma pessoa à cruz. Era diferente da guilhotina, era diferente do fuzilamento, era diferente da cadeira elétrica. O Senhor, para nos resgatar, Ele ficou 6 horas pendurado ali na cruz. Então ele aqui estava orando ao Pai: Pai, tem outra maneira? E além disso, pesava sobre ele a grande responsabilidade. Porque ele aqui estava como homem, e se ele falhasse, e se ele não aguentasse, e se ele fraquejasse, todos nós estaríamos perdidos. Mas ele não hesitou, nem recuou, mas indo aonde estava eu, salvou-me, achou-me, libertou-me. Ele não desistiu, não recuou, nem hesitou, mas ele foi aonde estava cada um de nós. Você está feliz porque ele realizou essa obra? Quem está feliz por ter sido salvo, dê um amém aí bem forte, irmão. Então aqui ele estava orando: tem outra maneira, Pai, de fazer essa obra? Não existe outro jeito. Mas aqui no 39 mostra o princípio para nós: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Isso aqui é uma oração de alguém que tem experiência de cruz. E aí fica o exemplo para nós, fica o modelo, fica o princípio. Quando você for orar a Deus, você apresente sempre as suas petições, mas no final nunca esqueça: Deus não é obrigado a atender a sua oração. Deus não é seu servo, Deus é o seu Senhor. Jesus é o Senhor. Repita comigo: Jesus é o Senhor. Fala assim: eu não sou o Senhor, mas Jesus é o Senhor. Não trilhe o caminho da religião, onde as pessoas obrigam, ou pedem, ou tentam obrigar Jesus a atender as coisas. Eu ordeno agora, faça isso. Quem somos nós para ordenar alguma coisa? Não interessa se é pastor, se é bispo, seja o que for. Nenhum homem está capacitado para ordenar a Deus. Deus atende quando Ele quer.
E o que nós ligamos na terra, a Bíblia fala, já terá sido passado, ligado nos céus. E o que desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Sabe de uma coisa? Quem manda é o céu. Fala aí do irmão do seu lado, quem manda é o céu. Quem manda é o Senhor. Então, irmão, olhando para esse relato, nós vemos quão pesado era esse encargo. Ainda em Marcos 14, versículo 32, eu gostaria de acrescentar um versículo apenas. Versículo 33. Ainda sobre, é o mesmo texto agora em Marcos, versículo 33, diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Está vendo? Angústia mais uma vez, e aqui é acrescentado a palavra pavor. Lucas 22, 39. Invocando o Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invoca mais uma vez, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui novamente eu vou ler do 39 em diante, diz assim: saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Lucas 22, 39, agora o 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Agora eu quero ler com atenção o 44. E estando em agonia. Está vendo? Aqui é outra palavra, agonia, pavor, no versículo anterior. Extrema tristeza, depressão, angústia. Estando em agonia, orava mais intensamente. Não é assim também que acontece conosco? Muitas vezes você é como os discípulos, só fica dormindo o tempo inteiro. Se os irmãos marcam uma vigília na igreja, você não tem coragem de orar nem uma hora. Na reunião de oração, não é uma reunião povoada na igreja em alguns lugares. E em outros lugares nem os jovens aparecem para orar. Mas sabe quando é que o homem ora? É quando vem agonia sobre a vida dele. Aí eu quero lhe perguntar essa noite: você quer obedecer e orar sempre, ou vai esperar vir agonia na sua vida para você acordar e orar? Não tem coisa que converta mais adolescente, jovem, criança, velho, casado e solteiro do que a agonia. Nós podemos orar, obedecer e não passar por agonia. Mas aqui o Senhor passou por agonia, orava mais intensamente. Agora olha a porção seguinte: e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Está vendo? O sofrimento era tamanho. Ele sentia o amor por nós e também a responsabilidade, porque se ele fracassasse, todos nós iríamos para o lago de fogo. Na abertura, Juninho falou uma frase muito interessante. É muito importante que eu e você leia com atenção tudo isso, para que hoje nós não desprezemos a obra de Cristo. Toda vez que eu e você age
por nós mesmos. Toda vez que eu e você estamos na nossa vida da alma, toda vez que eu e você estamos agindo pela nossa carne, nós estamos assim desprezando tudo isso que o Senhor fez por nós. Jovens, vale a pena honrar tão grande amor. Vale a pena honrar todo esse sofrimento que o Senhor fez. Nós não merecíamos. Quem éramos nós? Quem era você? Quem era eu? Se fosse por mérito, se fosse a meritocracia aplicada naquela época, talvez se muitos de nós aqui fosse o Senhor, não escolheria nem a você mesmo. Eu dou graças ao Senhor, porque Jesus é o Senhor. Porque se eu fosse o Senhor, eu não me escolheria. Mas eu estou feliz, porque Deus me escolheu. Deus escolheu você também. Amém? Agora abra Mateus 27. Vamos fazer alguns relatos sobre a crucificação do Senhor. O Senhor também passou por tudo isso, irmãos, todo esse sofrimento, para que Ele pudesse ter empatia por nós. Mateus capítulo 27, versículo 33. Ó Senhor Jesus, invoca comigo, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui no versículo 33 de Mateus 27, anteriormente o Senhor já tinha sido esbofeteado, já tinham colocado uma coroa de espinhos, já tinham cuspido nele, já tinham batido nele com um caniço na sua cabeça, escarneceram dele, e no 33 fala, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. E assentados ali, o guardavam. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Aqui o Senhor foi instigado. Está vendo que não é fácil trilhar esse caminho? Conhecendo a nossa natureza humana, você conhecendo a sua natureza humana, será que se essa afronta fosse direcionada a você, você descia ou não da cruz? Para mostrar que eu tenho poder, para mostrar que eu posso. Mas mesmo o Senhor sendo Deus, mesmo Ele tendo poder, Ele não desceu. Diga assim, graças a Deus. Amém? Graças a Deus. De igual modo, 41, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois disse: sou o filho de Deus. E os mesmos impropérios ou insultos lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Está vendo? Afronta até na hora de executar o plano de Deus. 45. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra.
O Senhor foi crucificado às 9, e do meio-dia até às 3 da tarde houve trevas. Um eclipse. Você já parou para pensar por que é que tudo ficou escuro? Sabe por quê? Por causa da multidão de pecados. Os pecados de toda a humanidade. Eram tantos pecados dos que tinham cometido no passado, do que tinham cometido no presente. Os nossos pecados que nós iríamos e vamos cometer no futuro, caiu tudo sobre ele. E era tanto pecado que os pecados taparam o sol e ficou tudo escuro. E por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Senhor não podia, o Deus Pai não podia ficar em conexão com o pecado. Esse foi o momento mais difícil da obra da cruz. Porque nesse momento aqui ele foi abandonado por Deus Pai. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, dizia: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eu queria ler esse versículo 50 com vocês agora. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. E agora eu quero dizer uma coisa para você vibrar: não foi os homens que mataram o Senhor, mas foi o Senhor que se entregou por amor a mim e a você. Foi o Senhor que entregou o seu espírito. Ninguém tirou a vida do Senhor, mas Ele se deu por amor a cada um de nós. Diga para o irmão do seu lado: o Senhor te ama. Fala para o irmão do seu lado: Deus te ama. Senhor Jesus, agora eu quero ler, por causa do tempo, quero ler essa mesma porção em João capítulo 19. João capítulo 19. Versículo 17. Vou ler, tá? Ganhando tempo. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, quando o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Hebraico representa a religião. Latim representa a política. E grego aqui representa a cultura. Essas três coisas são a composição, era do mundo daquela época e do mundo de hoje. A religião, a política e a cultura. E essas coisas juntas crucificaram o Senhor. Por isso que hoje nós não trilhamos o caminho da religião, nós não temos vínculo com a política e muito menos nós trocamos o Senhor pelos princípios da cultura. O Senhor está em primeiro lugar sobre todas as coisas. Ó Senhor Jesus,
Vamos ler agora, Senhor Jesus. Vamos ler agora, irmãos, a partir do 31. Esse mesmo texto nós já lemos em textos anteriores. Então, gostaria de ler a partir do 25, tá? Acho que é importante isso aqui. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo o tomou para casa. Então aqui eu quero abrir um parênteses, que eu acho que isso aqui é muito importante dentro do contexto atual que nós vivemos. Mesmo Jesus passando por tal situação, ele ainda conseguiu se preocupar com a mãe. Ele ainda conseguiu se preocupar com o próximo. Isso aqui fica uma deixa para nós. Qual é a deixa? Independe do que você está passando hoje, Deus está te enviando para se preocupar com as pessoas. O encargo de hoje, eu não vou ter tempo de falar agora, são os projetos para alcançar pessoas. Por exemplo, posso orar por você? Então, às vezes, muitos estão passando por conflito, por dificuldades, e o inimigo diz assim: como é que você vai orar pelas pessoas, se você mesmo está aí, pregado nessa cruz e sofrendo? Daí eu quero encorajar você, não importa o que você está passando, se você abrir a boca, Deus vai te usar. Deus vai impactar pessoas, Deus vai salvar pessoas, Deus vai resgatar pessoas através da sua oração. Versículo 31 em diante. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, pois, a Jesus, como vissem que já era morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O sangue é para perdoar os nossos pecados. E a água é o dispensar da vida de Deus para dentro de nós. Irmãos, esse é o verdadeiro poder da cruz. Está aqui algo do poder da cruz. É a vida de Deus que entra em nós e transforma o nosso viver, a nossa vida. É o Senhor que nos justifica, que nos santifica, que nos reconcilia com Deus. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus e sair para conduzir outros à presença de Deus. Irmão, isso aqui tem a ver com o poder da cruz. Ó Senhor Jesus, vamos adiantar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então, irmãos, esse é o verdadeiro poder da cruz, é o poder que muda a vida das pessoas. É o poder que alguém se curva diante dessa cruz, recebe a vida do Senhor como seu Salvador, tem seus pecados perdoados e pode servir ao Senhor. Irmãos, nós temos um conceito de que quando isso estava acontecendo ali no Gólgota, só Jesus foi crucificado. Mas agora eu vou compartilhar algo que tem a ver comigo e com você. Enquanto Jesus estava sendo crucificado ali, muitas atividades invisíveis estavam em volta daquela cruz. Você sabia disso ou não? Deus estava trabalhando ali em volta daquela cruz, no invisível.
Os anjos estavam trabalhando, muitas atividades, muitas coisas acontecendo ali, naquele ato de Jesus ter sido levado à cruz. Está ali na cruz. Com ele foi crucificado os meus pecados, os seus pecados. Amém? Quem crê nisso, dê um amém bem forte. Amém. Os meus pecados e os seus pecados foram encravados na cruz juntamente com Cristo. Os nossos atos pecaminosos, também a natureza do pecado também foi crucificada com Cristo, irmãos. Satanás foi crucificado com Cristo. O mundo foi crucificado com Cristo. A velha criação foi crucificada com Cristo. O nosso velho homem e as ordenanças, tudo isso foi crucificado juntamente com Cristo. E como é que isso é transmitido para nós? O pecado tem influência na sua vida? Tem. Tem na minha também. É por causa da natureza que nós cometemos os pecados. Satanás tem influência na nossa vida? Muitas vezes temos. Eu vou ensinar como não ter. E o mundo nos atrai, sim ou não? Claro. Seja realista, o mundo é atrativo, sim ou não? É, o mundo é atrativo. Tudo enche os olhos. E como nós vimos aqui em conferências anteriores, tem o aion do século que vai se adaptando para nos atrair a cada dia. Nós temos o problema da velha criação, do velho homem, das coisas que nós herdamos dos nossos pais, as ordenanças para ter conflito na igreja, as suas leis particulares, um querendo ser melhor do que outro, as réguas sendo medidas na igreja, eu sou mais espiritual do que você. Tudo isso, Jesus pregou na cruz. E hoje, quando nós estamos no Espírito, nós conseguimos vencer todas essas coisas, irmão. Sabe como é que eu e você vence o mundo e a atração do mundo? Quando nós estamos no Espírito. Quem crê nisso, dê um amém bem forte, irmão. É ou não é assim? É realidade ou não? Há coisas da carne, há coisas do pecado, a nossa vida da alma, as ordenanças. Irmão, tudo isso é aniquilado quando nós estamos no Espírito. E aí eu vou só perguntar, mas eu sei que vocês sabem. Diga aí para o irmão do seu lado, eu sei que você sabe. Diga aí para ele, eu sei que você sabe. Sabe o que é que você sabe? Você sabe as ferramentas que te faz entrar no Espírito. Diga uma delas aí, pratique uma delas. Mais uma vez. O invocar. Diga amém. A oração. A leitura da palavra. A pregação do Evangelho. Senhor Jesus! Lê os livros, irmãos. Lê a palavra. Fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aqui é assinante do programa O Livro? Não precisa levantar a mão. Pode baixar. É para não expor quem não é. Eu vou melhorar essa pergunta. Você vai perguntar para o irmão do seu lado, que tal você se tornar um assinante do programa O Livro na Minha Mão? Amém? Muitas coisas
Muitas coisas, hoje, irmãos, eu estou só traçando, eu estou só colocando alguns pilares, fazendo alguma pavimentação, mas muitas coisas de encargo, o Senhor vai falar amanhã e domingo. Fala para o irmão do seu lado, se prepare, Deus ainda vai falar muito. Fala para ele assim: agora está bom, mas muita coisa boa ainda vem por aí. Quem crê, dê um amém bem forte, irmão. Fique conectado. Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 19 e 20. Aqui, o andar de alguém que anda no Espírito. A parte B do versículo 19 diz assim, vamos ler juntos. Não senti firmeza. A parte B de Gálatas 2, 19 e o 20. Vamos lá? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Que viver é esse aqui? É um viver no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, exercitando o Espírito, nós estamos crucificados com Cristo. Aí nós podemos finalizar falando um pouco sobre o título da mensagem. O título da mensagem está em 1 Coríntios 2, 1 e 2, decidi nada saber. Eu vou falar um pouco sobre o saber, vou falar um pouco sobre o nada e vou falar um pouco sobre a decisão. Saber. Por que é que Paulo falou assim, decidi em nada saber? Porque hoje nós temos uma dificuldade entre nós, é o saber. O saber se multiplicou de uma forma extraordinária. Aí tem o Google, que você sabe tudo, e essa geração é imediatista. Muitos sofrem quando chegam num lugar que não tem internet, Wi-Fi, porque quando tem uma dúvida, aonde vai tirar se não tem Wi-Fi para pesquisar? É tudo imediatista. Muito saber. E Paulo fala assim, o saber ensoberbece. E o irmão, na conferência, compartilhou algo que eu quero transmitir para vocês, que eu acho importante isso. E muitos de nós sabem das coisas sem profundidade. É o pior conhecimento que existe. É aquele que você assiste um vídeo no YouTube de 3 minutos e você já se acha mestre naquela área. Eu não vou ter tempo, meu tempo está resumido, mas eu vou passar o encargo até o fim aqui, vou simplificar. Mas, por exemplo, o muito saber atrapalha a obra de Deus. Porque é muito questionamento. Entretanto, todavia, mais. Surge os encargos. Aquilo que Deus está usando para levar a sua obra adiante. Aí vem o muito saber, entra em cena. Outro dia, eu estava com uma camiseta aqui, essa. Posso orar por você? Isso é uma pergunta, né? Daí o irmão falou assim, não gostei não. Eu preferia que não tivesse um ponto de interrogação. Eu preferia que tivesse um ponto final, porque eu quero afirmar e eu não quero fazer pergunta. Daí eu falei, tá bom, tá certo. Porque eu aprendi que agora eu não fico muito discutindo. Daí eu falei para ele, pegue 5 kits
Que eu vou também pegar mais 5, né? Vamos sair na rua. Porque um ponto de interrogação não vai. O importante, meu irmão, é orar. Seja simples. Jogue fora seu conceito doutrinal. Como de Jesus, a ave sem cessar. É ou não é, irmão? Seja simples, para que tanta complicação? Outro dia eu estava numa reunião, o irmão veio me perguntar assim: quanto é que a editora está faturando agora com o programa Um Livro na Minha Mão? Rapaz, eu respondo por educação, afinal de contas, né? Minha mãe me ensinou a ser educado, né? Eu fiz faculdade lá no interior, no Cabo de Vassoura, minha mãe me educou. Aí eu respondi: não, eu não sei quanto é que a editora está faturando, não me interessa, eu só sei de uma coisa: pessoas estão sendo salvas. Diga para o irmão do seu lado: pessoas estão sendo salvas. Isso é o que importa. Irmãos, é verdade ou não? Decidi nada saber. Outra coisa, quando você procurar saber, procure com profundidade. Por exemplo, aí eu vou encorajar você: leia a Bíblia, leia os livros da igreja, para você entender sobre a economia de Deus, para você pregar sobre a economia de Deus, para você fazer comportagem, para você dar curso bíblico. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas acho que eu não faço não. O que é que vocês acham? Faço ou não? Não, acho que tem um livro que saiu, né? Fundamentos da Fé. É Fundamentos da Fé? Foi uma pegadinha, só para saber se vocês estavam. Pois é, eu encorajo você, lê os livros, para aprender com profundidade, para quando abrir a boca, falar com profundidade. Outro dia eu estava numa reunião. Posso contar uma história? Vou adiantar, viu? Os irmãos que coordenam aqui já estão dizendo assim para o relógio: olha o tempo, mas é rápido. Vamos andar aqui. Estava na reunião, e reunião de grupo familiar, e todo mundo compartilhando na reunião. E um irmão calado. E essa reunião era na casa da mãe dele. E aí no final, todo mundo lanchando da reunião, aí a mãe dele perguntou: ô fulano, você não falou nada na reunião? Ele falou: não, é porque eu sou novo na igreja, não conheço nada. Ela falou assim: é isso mesmo, meu filho, está certo. Porque abrir a boca para conversar besteira é melhor ficar calado mesmo. Então, irmão, se você quer saber, procure saber, desfrutar da palavra de Deus com profundidade. Amém? Senhor Jesus, vamos nos encher de Cristo, irmãos. Nos encher da palavra de Cristo. A outra palavra é nada. Nada saber. Nada aqui é esvaziar-se. Ser simples. Interessante aqui, o irmão deu um exemplo aqui do que é ser simples e o que é ser complicado. Daí ele deu o exemplo da lanterna e do laser. O laser é simples, a lanterna é complicado. Daí ele até apresentou um quadro, vou ler aqui para vocês. Por exemplo, eu não sabia, mas a luz comum, ela é policromática. O que é isso? Ela tem várias cores, vários comprimentos de onda, é tudo misturado, ou seja, é bagunçada a coisa. Mas o laser é monocromático, um só comprimento de ondas, uma só frequência. O laser é simples e com um fio e com um fim específico. Irmão, nós não queremos uma geração de pessoas complicadas, mas uma geração de pessoas simples. Amém? Fala assim: eu quero ser simples. A luz comum não é colimada. O que é isso? Ela é dispersa como uma lanterna. Você acende aqui e a luz... E o laser é colimado. Todas as ondas são paralelas. Até longas distâncias estão juntas.
E se conseguir separar quando volta, ela segue na mesma frequência, ou seja, o laser tem foco. Isso tem a ver também com o encargo atual. Por exemplo, nessa conferência os irmãos vão falar muito sobre Avança Jovem. O irmão está se espalhando em todo o Brasil, toda a América do Sul. O Senhor tem avançado em países da América do Sul. Amém? Vamos ser simples, como um laser. Recebeu o encargo e não inventa ou bota a interrogação ou tira, mas da forma como você aprender, vá na sua cidade e pratique. Então nada significa isso. Também a luz comum é incoerente, espacial e temporal, ou seja, muda de direção, oscila. O laser, todas as ondas estão em fase orientadas na mesma direção. Depois os irmãos vão falar sobre isso. É muito importante que na igreja, todos os jovens, na obra do Senhor, nós possamos estar afinados com o falar profético. Não é a minha palavra que tem poder, mas é a palavra de Deus por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus profetas, essa palavra tem poder. Amém? Senhor Jesus, então nós precisamos ser jovens, juntos, estarmos juntos para fazer a obra de Deus, em fase, focados, sintonizados, irmão, na mesma direção, sintonizados com o coração de Deus. Ó Senhor Jesus. E por fim, e não menos importante, quero dizer para você o seguinte, sobre essa questão de decisão. Decisão de nós vivermos no Espírito. Tudo o que Cristo fez, tudo o que Cristo é, irmãos, hoje está no Espírito. A encarnação, o viver humano, a humanidade, os sofrimentos, tudo o que Cristo passou, toda aquela realidade, todo aquele ato ali é realidade no nosso espírito. E hoje nós precisamos tomar uma decisão, jovens. Decisão de abandonar tudo o que é nosso, para conhecer mais da pessoa do Senhor. Deus, o irmão deu um exemplo para nós na conferência sobre Eliseu, que foi chamado por Deus. Elias o chamou, e ele estava arando a terra com 12 juntas de boi, era um jovem diferenciado. E Elias passou e jogou o manto sobre ele, e chamou. Ele foi lá, se despediu dos seus familiares, e depois usou aquela ferramenta, fez uma churrasqueira, pegou os bois, jogou em cima e fez um churrasco e distribuiu carne para todo mundo. Ele queimou o plano B. Quero finalizar essa mensagem dizendo o seguinte: hoje Deus quer formar um exército para cooperar com Ele. E a partir de hoje, nessas mensagens, nós queremos despertar o espírito de cada um de vocês para fazer parte do exército de Deus. Oh, Senhor Jesus, Deus precisa de um exército poderoso. Eu estava dizendo para os irmãos, eu quero finalizar com isso. Estava dizendo para os irmãos, difícil nos dias de hoje, mas não é impossível, porque Deus está trabalhando já nessa reunião. E Deus vai trabalhar ainda muito mais. Deus precisa ganhar o meu coração e o seu coração, para ser um coração sem mistura. E não só mistura dentro, mas um coração que se dispõe para servir. Os encargos que o Senhor está dando
Por exemplo, eu falei agora há pouco, o Avança Jovem, jovens do Brasil inteiro estão se mobilizando, fazendo coisas que pessoas maduras e capazes não estão conseguindo fazer. Os jovens se mobilizando, fazendo eventos uma vez por mês, fazendo reunião de grupo familiar de cuidado mútuo, ganhando pessoas, igreja que tinham 20, agora tem 40, tem 60, tem 100. O ministério de oração pelas pessoas, que no domingo Carlos Silva vai poder passar com mais encargo, com mais tempo, isso para vocês. Sair, irmão, de dentro das paredes de um local de reuniões e orar pelas pessoas. Deus não vai contar com outra pessoa, mas é com você mesmo, irmão. Fala para o irmão do seu lado, Deus quer contar com você. Vamos cantar um hino agora? E depois nós fazemos uma oração. Quero ouvir a voz dos irmãos agora. Governar, ele é o mesmo.
obrigado, Senhor, por essa reunião. Senhor, desperta, Senhor, o espírito e o coração de cada um de nós. Nos leva a ser pessoas que têm experiências com a cruz de Cristo. Senhor Jesus, para eliminar quem eu sou, para eliminar o meu ego, a minha agenda, as minhas vontades, o meu querer. Senhor Jesus, encontra, Senhor, caminho em cada um dos jovens. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Senhor, também desperta cada um de nós, de além de ter uma vida crucificada, nos dispomos para o Senhor, para cooperar com o Senhor, para formar parte desse exército, para tomar parte nesse exército, para fazer a tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua obra maravilhosa. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos colocou aqui, e hoje, Senhor, nós podemos lutar, nós podemos cooperar, nós podemos te servir, pregando o Evangelho. Jesus é o Senhor. Amém. Ainda em pé, para encerrar agora, Israel, vamos o último hino. Aleluia.